Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Monoteísmo Prático. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, serpente e culpa. E para isso nós vamos ler o versículo de número 25 do capítulo 2 do livro de Gênesis, mas nós vamos ler em sequência o versículo de número 1 do capítulo 3. Por quê? Porque essa divisão de capítulos é algo um tanto quanto artificial, que foi criado muito depois do texto bíblico. Às vezes pode ajudar, mas em alguns casos acaba atrapalhando a gente a ver a sequência. E é exatamente o que acontece aqui. Se você não conhecer isso e não der uma olhadinha no hebraico, você perde um elemento importantíssimo desse texto. Vamos a ele. E ambos, aqui falando do homem e da mulher, estavam nus. E o termo hebraico, no hebraico bíblico aqui usado é arumim. Arumim no hebraico moderno. O homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta, e aí a palavra que é usada para astuta é essencialmente a mesma, né? Muda apenas aqui a vocalização, que é arum no hebraico bíblico. No hebraico moderno ficaria com o mesmo som, arum. Muito bem, que todos os animais selvagens que o Eterno Senhor, né, aqui o tetragrama Elohim, tinha feito. Disse a mulher, é verdade que Elohim disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Muito bem, quem é que fez esse texto? Quem é que escreveu esse texto e por quê? Esse é um texto essencialmente dos escribas do Reino do Sul, ele data do final do século 8, aproximadamente século 7 antes da Era Comum. E como a gente já viu, para quem é que esse texto foi escrito então? Para o povo de Judá, logo depois do cativeiro assírio de Israel. Nesse momento havia uma forte influência da mitologia dos povos do norte. Toda a ideia do Éden, árvore da vida, serpente, fruto, etc., vem tudo do norte. Isso não é uma novidade da Bíblia. Você encontra isso em outros textos muito anteriores à Bíblia. Muito bem, mas por que esse texto é usado aqui? Bom, você tinha dois aspectos da mitologia suméria que são importantes. E eles são tratados em alguns textos, como por exemplo o Enuma-Elish ou o épico ou epopeia de Gilgamesh. Em um dos textos, que aparece inclusive no Enuma-Elish, você tem a serpente como um animal astuto que teria roubado a imortalidade do homem inocente, né? Então o homem estava lá comendo mosca, dormiu e a serpente foi lá e roubou a imortalidade. Por que serpente, para aquele povo, era associado com imortalidade? Por uma razão muito simples. Eles observavam que a serpente troca de pele, né? E quando ela troca de pele, ela deixa aquela pele antiga, ela sai novinha. Então eles olhavam, né, para isso e falavam, bom, essa criatura aqui, se ninguém matar, ela é imortal, né? Então eles tinham um pouco essa percepção, daí associar a serpente com imortalidade, né? Então, e eles achavam, né, que a serpente tinha roubado, que o homem é que ia ter imortalidade, e a serpente foi lá quando o homem estava dormindo e foi lá e roubou a imortalidade do homem. A gente fala bastante disso nas aulas de Gênesis, se você quiser ver isso de forma aprofundada. Você tem também um outro aspecto, que é o que é ilustrado aqui por esse vaso de libação, que data do século 21 antes da Era Comum, né? Portanto, nós estamos falando aí de 2200 a 2100, né, antes da Era Comum, muito antigo, e que mostra, né, essa serpente aí com asas e com pata, né, é a Ningizida, né, que era considerada a divindade que era a senhora da árvore da vida, né, e ela é que oferece, né, o pão da vida para o ser humano num outro dado momento, e a gente vai falar disso num outro episódio, né, mas essencialmente a serpente, ao mesmo tempo que ela era vista como alguém traiçoeiro que se aproveitou do homem, também era visto como uma divindade, né? E aí o que acontece? O que o livro de Gênesis faz aqui lindamente, né? Primeiro, ele rebaixa a serpente a uma criatura. Ele deixa muito claro aqui, ele faz questão de dizer que a serpente
embora fosse astuta, era uma criação. Ela tinha sido feita pelo Eterno. Ela não era uma divindade a ser adorada como os antigos achavam, né? Então, você tem esse primeiro elemento de rebaixar a serpente a uma condição de uma criatura. A segunda coisa é o trocadilho entre nus e astuta, que aparece no hebraico. E isso aqui é a base justamente para que se diga, né, depois interpretações judaicas aí que vão surgir, né, de que na verdade serpente, né, é uma alegoria, o Éden é alegórico, né? Aliás, inclusive toda a simbologia não foi, como eu disse, criada na Bíblia, ela aparece em outros povos, mas é uma alegoria para quê? A serpente? Para nossa própria carnalidade, né? Para nossa própria inclinação ao mal. Repare, não era a intenção da Bíblia hebraica que fosse um ser terceiro. Isso vai surgir em outras religiões que partem de outras revelações, aí cada um no seu quadrado, né? Mas tanto é verdade que você vai ter até desde muito cedo alguns exegetas judeus dizendo, né, que a serpente refere-se justamente à inclinação ao mal. Exatamente você vê esse aspecto aqui, né? A nudez num primeiro momento sem malícia e depois a questão da malícia aparecendo. E aí você vai ter também a coisa da nudez, né, como um elemento que vai surgir posteriormente, depois de todos os desdobramentos aí do capítulo 3 do livro de Gênesis. De novo, se você quiser mais detalhes, assista às nossas aulas de Gênesis, né? Mas então, basicamente aqui, você não tem o homem inocente, né, que é roubado pela serpente. A serpente, ela tenta o homem, mas é o homem, né, a mulher e o homem que comem porque querem, né? O famoso filo porque quilo, né? Então, o homem ele pode até ter sido enganado, né, por um ardil, vamos chamar assim, né? Embora, como eu disse, né, aqui o texto brinca para mostrar que na verdade o ardil é da própria carnalidade humana, né? Mas você tem aqui o que? O ser humano de todo jeito, ele, mesmo que alguém pense na serpente como um ser externo, o ser externo, ainda assim, o que ele faria, né? Ele simplesmente tenta, ele não é responsável pela escolha do homem, né? Diferentemente da mitologia suméria, onde o homem é uma vítima da serpente, ponto, acabou. A serpente foi lá, levou a imortalidade embora e ponto, acabou. Não. A ideia aqui é a seguinte: tudo que ocorre com o homem, se o homem perdeu algo, perdeu uma benesse, perdeu uma condição, um status, né, deve-se às suas próprias escolhas e não a um fator externo, né? Isso nos leva exatamente para as lições práticas que são o foco desta aula, né? A primeira coisa é parar de culpar a influência espiritual para as nossas transgressões. Aliás, né, é muito curioso, né? Porque a serpente depois voltou a ser considerada meio que uma divindade, né? Mas aqui não, a serpente ela é o quê? Uma criatura, ela é um nada, ela é uma porcaria sem utilidade nenhuma do ponto de vista cultico, né? Chamemos assim. A Bíblia hebraica ela faz questão de rebaixar a serpente, né? E a escolha é do ser humano, né? Ou seja, vamos parar com essa história de não, eu fiz isso porque três pontinhos, e aí insira aí toda uma explicação espiritual do porquê que você fez besteira. Não, cidadão, você fez besteira por sua causa mesmo, né? Olhe para isso, olhe para dentro de si, olhe para as suas próprias questões, né? Porque aí realmente você tem condições de evoluir enquanto pessoa, né? Isso nos leva ao segundo ponto, que é: olhe mais para si, pare de se justificar no outro. Tem gente que não chega ao ponto de culpar uma entidade externa, mas culpa o outro toda hora, né? Assim, se eu faço algo de errado, a culpa é do outro, né? Tem gente que até para pedir desculpas é assim, né? Me desculpa aí, mas você fez isso, né? Não. Pare de se justificar no outro. O seu erro é o seu erro. Olhe para o seu erro. Independente do que o outro fez, deixou de fazer, a condição que o outro te colocou, ou mesmo a tentação que se apresentou diante de você. Outras pessoas, outras situações podem nos provocar, é verdade. A gente pode ser tentado a uma série de coisas. A gente pode ser provocado
a agir de uma forma ruim, mas ainda assim a gente tem que reconhecer que no fim nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não podemos encontrar culpados externos para aquilo que a gente mesmo faz. Espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui temos a bibliografia, né? A Jewish Study Bible, o Épico de Gilgamesh, a imagem da Ningizida, né? Quem quiser, tá aí o link para poder depois procurar. Muito bem. Se você tem gostado das nossas aulas, né, você pode, então, se quiser discutir a respeito desse vídeo, né, trocar uma ideia, né, a respeito desse vídeo, basta entrar em monoteísta.org/prática. Se quiser receber os vídeos sempre que eles saem, porque nem sempre o YouTube avisa, nem sempre o Facebook avisa, etc., e você não quer perder nada, entre na lista do monoteísta.org/zap. Toda vez que sai alguma coisa nova, a gente manda lá. Se quiser nos seguir no Instagram, Universo Monoteísta, no Facebook também Universo Monoteísta, mas é aquilo, nem sempre eles mostram todas as nossas postagens, então ative lá para você ver o que a gente posta. Em primeiro lugar, a gente não vai encher a sua timeline de muita coisa, né? A gente posta pouca coisa com qualidade, a gente prefere a qualidade à quantidade. E se você gostou e acha esse trabalho importante, deseja que ele continue, não deixe de contribuir para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Como é que eu posso contribuir? Acesse monoteísta.org/colabore e lá você tem todas as informações. Muito obrigado e até o próximo episódio de Monoteísmo Prático.